pessoal, boa tarde. Estou aqui de volta, depois de 2 semanas para trazer um super conteúdo para vocês de grande importância para que você que busque aí uma recolocação profissional esteja mais preparado para o mercado de trabalho. Como eu costumo falar, processo seletivo é mais do que ser um bom profissional, é mostrar e convencer, e é para isso que nós estamos aqui hoje, estamos aqui todas as semanas para poder ajudar você a fazer esse marketing pessoal, a vender o seu peixe durante os processos seletivos. E hoje eu gostaria de trazer um super conteúdo que eu acredito ser muito importante para quem está buscando a sua recolocação no mercado de trabalho, tá? E que às vezes tem algumas atitudes que parecem talvez até inofensivas, mas que têm um grande peso no seu processo seletivo, nos resultados do seu processo seletivo, consequentemente na sua contratação. Então eu vou trazer aqui para você hoje 5 atitudes que te deixam mais longe do mercado de trabalho, da sua oportunidade de emprego, da sua vaga de emprego. Qual que é a primeira atitude que te afasta da sua vaga de emprego? Primeira delas, não se preparar antecipadamente, tá? A maioria dos candidatos, eles vão para uma entrevista de emprego achando que é só um bate-papo. Talvez porque eles estejam acostumados com alguns processos seletivos que sejam assim. Ele acha que só vai chegar lá e o recrutador vai simplesmente fazer algumas perguntas ali sobre o currículo e tá tudo certo. Acontece que hoje, cada vez mais, as grandes empresas têm se preocupado com seleções assertivas. Então, ela não está focando somente no currículo. Ela busca avaliar várias habilidades técnicas e comportamentais inerentes ao seu profissional, tá? E ela vai buscar aí várias ferramentas que podem auxiliar a identificar essas competências, como o algoritmo da GUP, como testes de perfil comportamental, testes de temperamento, testes psicológicos, dinâmicas. E aí você imagina, você vai lá achando que vai bater um papo de 20 a 30 minutos e se depara com uma dinâmica de grupo e aí você não está preparado para essa dinâmica de grupo, tá? Aí você faz o quê? Você acaba não sabendo como se comportar, acaba não mostrando o que os recrutadores buscam e acaba perdendo a sua oportunidade de emprego, tá? Outros fatores também que são fundamentais para você se preparar para a entrevista de emprego. Você não busca autoconhecimento, você não busca informações da empresa, você não busca informações da vaga, e aí quando o recrutador te pergunta quais são os seus pontos fortes e fracos, você não tem noção de como responder. Às vezes você nem consegue identificar um ponto fraco em você, tá? Ou às vezes um ponto forte que realmente seja estratégico e que realmente vai fazer um diferencial. Às vezes a empresa, o recrutador vai te perguntar por que você deve ser contratado, você não sabe vender o seu peixe ou não sabe o que falar para poder convencer os recrutadores de que você é a pessoa ideal para ser contratado. Às vezes ele vai te perguntar sobre suas metas, objetivos e você simplesmente não sabe como responder. É quando você perde a sua oportunidade de emprego, tá? Se preparar para uma entrevista de emprego, obter todas essas informações, ter bem definido suas habilidades, suas dificuldades, seus objetivos de carreira, suas metas, tá? São super importantes para você dar essas respostas durante o processo seletivo. E aí, quando o recrutador ele te pergunta onde você quer estar daqui a 5 anos, você não sabe. Por quê? Porque você não tem essas metas bem definidas na sua vida. E aí o que acontece? Além de você ter dificuldade de conquistar a sua vaga de emprego, você ainda tem dificuldade de alcançar o seu objetivo. Porque se você não tem essas metas bem definidas, como você vai alcançá-las? Então você acaba perdendo oportunidades aí pelo simples fato de você não ter essas informações bem definidas. E aí tem outros detalhes super importantes. Se você não conhece a empresa, se você não conhece nada sobre a vaga, se você não pesquisa nada sobre a vaga, você acaba não conseguindo direcionar essas perguntas de forma estratégica. Porque como eu falei, o objetivo da empresa é avaliar se você tem o perfil daquela vaga e daquela empresa. E para você saber o que você vai mostrar, você precisa saber o que ele está buscando. Então, por exemplo, quando ele te pergunta sobre seus pontos fortes, muita gente dá sempre aquelas respostas, aquelas habilidades genéricas que todo mundo dá.
Se todo mundo dá, então isso não está te destacando de nenhuma forma. A sua resposta ela acaba não sendo assertiva, competitiva, estratégica. Isso pode até não te desclassificar, mas isso não te destaca dos demais candidatos. Então, como que eu dou essa resposta estratégica? Eu preciso dar habilidades que eu tenho e que são importantes para a vaga e para a empresa. Ok? Pontos fracos, a mesma coisa. Tem gente que não sabe responder essa pergunta, que é super simples e comum nos processos seletivos. Porque ou falta autoconhecimento, às vezes a própria pessoa não faz essa busca, essa análise de si mesmo, né? Alguns testes que podem servir como respaldo para que você dê essa resposta e aí ele não sabe falar, ou por medo, ou porque simplesmente na hora ele trava, porque simplesmente ele não sabe, ele não buscou esse autoconhecimento. Então, pessoal, vamos buscar investir mais nessas análises, tá? Dedicar um tempo mais para você definir essas informações, porque elas são fundamentais para você dar respostas assertivas durante o processo seletivo. E aí, eu vou dar uma super dica para vocês melhorarem essas atitudes, de às vezes não se preparar para a entrevista e ir lá simplesmente achando que vai bater um papo. Tá? É um super checklist que você vai fazer e você pode anotar aí na sua casa para toda entrevista de emprego você buscar essas informações antes de ir para a entrevista, tá bom? Porque isso aí será fundamental, não somente para as respostas que você vai dar, mas também como você vai se vestir, como você vai se comportar. Porque a nossa apresentação pessoal e a forma com que a gente se posta, se veste, se comunica, né, fala com o recrutador, com a empresa, vai depender da cultura organizacional da empresa. Então, quando você for para uma entrevista, é muito importante que você defina dados sobre a empresa. Que dados? Qual é a empresa, tá? O nome da empresa direitinho. Se for o próprio anúncio da empresa, você já sabe e até facilita a sua vida. Se é uma empresa terceirizada que está fazendo o processo seletivo, é importante você identificar ou no momento da ligação da entrevista, ou no próprio anúncio, ok? O segmento que ela atua, o público-alvo para você mostrar essa identificação que você tem com a cultura da empresa e com os clientes, com o público-alvo dela, tá? Missão, visão e valores exigidos, né? O local certo para a vaga, o tempo de permanência do processo, que você vai permanecer, né, durante o processo seletivo, porque aí você vai conseguir identificar se você vai participar talvez de uma dinâmica, fazer alguns testes e aí você pode se preparar mais para eles. Sobre a vaga, né, quais são os critérios da vaga, para quê? Para você mostrar isso durante o seu processo seletivo. Tá? Então, quando a empresa, por exemplo, ao se vestir, ao se portar, você precisa buscar essa identificação com a empresa. Tá? Porque quanto mais próximo da cultura você estiver, mais essa afinidade ele vai conseguir identificar aí durante o processo seletivo. Tá? Outras informações sobre a empresa, como por exemplo valores, missão, visão, valores, cultura organizacional, quando a empresa te pergunta por que você quer trabalhar nessa empresa, você vai conseguir mostrar essa afinidade que você tem com a cultura da empresa, que você tem os mesmos valores, que você busca o mesmo que a empresa, tá? Que você trabalha da mesma forma que a empresa. Okay? Definir também pontos fortes, pontos fracos, de acordo com a vaga antes da entrevista, vai te ajudar a te dar uma resposta mais assertiva e com segurança, tá? Porque muitas vezes a gente peca por falta de segurança na entrevista e às vezes, Rogério que falou aí, né, que às vezes não consegue convencer os recrutadores. A gente não consegue convencer porque a gente não fala com assertividade, a gente não mostra essa segurança durante o processo seletivo. Você ter essas informações bem definidas, você vai conseguir responder com mais assertividade, porque você já sabe o que você vai falar, você já está preparado para aquilo. Quando a gente está preparado para algo, né, aquilo não é uma novidade, a gente tende a ficar um pouco menos nervoso, ok? Então, pessoal, se prepare para o processo seletivo, faça esse checklist, procure saber sobre esses detalhes sobre a empresa, sobre o cargo, para você saber mostrar em você o que você tem que é importante para a vaga, saber falar dos seus pontos fortes de acordo com as necessidades da vaga e da empresa e falar pontos fracos que você acredita que não vão te atrapalhar. Isso é fundamental e é muito importante para você não perder a sua oportunidade de emprego. Então, faça esse checklist bonitinho antes de qualquer entrevista de emprego, que você vai perceber que as suas respostas serão muito mais assertivas e que você vai acabar conquistando a sua vaga de emprego muito mais rápido. Bom, segunda atitude que às vezes a gente tem e acaba nos afastando da nossa vaga de emprego.
não dominar os processos seletivos, tá? Se você se preocupa com os processos, não se preocupa com os processos de avaliação, como eu falei, né? Vai para o processo seletivo achando que é só um bate-papo ali de 20, 30 minutos, às vezes até menos, só para falar sobre o seu currículo, você acaba perdendo a oportunidade. Por quê? Você chega lá, tem uma dinâmica de apresentação, você não sabe o que vai falar, ou simplesmente fala que ele faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V que todos os outros candidatos fazem, não mostra autenticidade, não mostra que você tem algo diferente em você. Ou você vai para uma dinâmica de trabalho em equipe, de liderança, e você não consegue mostrar as habilidades importantes que a empresa está buscando, não consegue se destacar nessa dinâmica, tá? Às vezes porque você não está preparado para aquilo, você não sabe o que o recrutador está buscando, você acha que está ali só para cumprir uma tarefa e na realidade você está sendo avaliado em todas as suas habilidades técnicas e comportamentais. Às vezes você não se prepara para os testes, tá? Sejam eles psicotécnicos, sejam eles de perfil, sejam eles testes específicos, tá? Para comprovar aí suas habilidades técnicas e muito menos se prepara para a entrevista. Aí você acha que vai lá só responder, né? Só com uma pergunta e resposta e esquece que respostas assertivas, estratégicas e bem direcionadas é que vão fazer você se destacar e conquistar a sua vaga de emprego. Então, essa atitude de não se preparar para o processo seletivo acaba te afastando da sua oportunidade, já que a finalidade da entrevista de emprego é avaliar se você, a melhor relação, né, entre os candidatos, a vaga e a empresa. Aquele candidato que mostrar a maior afinidade com a vaga e com a empresa, tá, é o que vai conquistar a vaga. Então, não simplesmente, pessoal, a pessoa que tem mais experiência ou que tem mais qualificação é que vai conquistar a sua vaga de emprego. Porque se ela chega lá no processo seletivo e ela não consegue mostrar isso, que ela é a melhor pessoa para a vaga que ela tem, o que a empresa está buscando, ela acaba não sendo selecionada. Então, muita atenção, tá? Quando você for para o processo seletivo, para você se preparar, saber qual que é a finalidade de cada pergunta, a melhor forma de você estar respondendo, buscar o autoconhecimento, tá, pessoal? Porque quando você tem bem definido ali suas habilidades, suas deficiências, né, as habilidades que você precisa desenvolver, seu objetivo de carreira, suas metas, quem é você, tá? Você consegue falar melhor de si mesmo, porque se você, vamos supor, o objetivo da empresa é te conhecer, saber se você é a pessoa que tem o perfil da vaga. Se nem você se conhece, como é que você vai mostrar quem realmente o seu potencial para a empresa? Então, é importante você buscar esse autoconhecimento, você dominar os processos seletivos para você ter mais assertividade nas suas respostas, na sua performance, ter mais segurança. Quando a gente falou na nossa live, né, sobre como controlar a ansiedade e nervosismo, uma das questões era estar preparado para o processo seletivo. Porque quando você está preparado, você tem segurança do que você faz. Quanto mais preparado você estiver, menos nervoso você fica, porque você já tem confiança do que você vai falar, você já está seguro de si mesmo. Você sabe, você está preparado para qualquer coisa. Você está preparado para uma dinâmica, você está preparado para uma entrevista, você está preparado para responder determinadas perguntas. Então, pessoal, se prepare para os processos seletivos. Não ache que você vai chegar lá e só bater um papo de 20, 30 minutos e, nossa, já está com oportunidade garantida, porque a realidade é que no mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, ele é uma corrida que ganha quem está mais preparado, tá? E é importante que você domine esses processos seletivos para você ter assertividade nas suas respostas e não perder a oportunidade de emprego. Uma terceira atitude que afasta você da sua oportunidade de emprego é só se preocupar com habilidades técnicas. É um dos maiores erros dos candidatos nos processos seletivos. Experiência profissional. Ah, mas eu tenho 1000 anos de experiência profissional e não fui selecionado. Ou fulano quase não tinha experiência profissional e foi selecionado. Não, esse fulano deve ter QI. Pessoal, parem de focar apenas em experiência, tá bom? Quando você vai fazer um processo seletivo, é muito comum, tá? E normalmente acontece de praticamente todo mundo que está ali tem experiência. Então, não é isso que vai mais te destacar. Por mais importante que seja a experiência profissional, como eu falei, praticamente todo mundo que está ali tem a experiência. Você precisa mostrar algo a mais. Como você vai mostrar esse algo a mais?
tá? É o que a gente vive falando, são as habilidades comportamentais, são suas soft skills, tá? Por que ainda existe esse preconceito de focar em experiência? Porque antigamente, né, as empresas elas não davam tanta importância aos processos de RH, tá? Somente grandes empresas é que tinham RH. Quem normalmente fazia esses processos seletivos eram os próprios gerentes, eram os próprios gestores, e os gestores eles têm conhecimento da área dele, mas ele tem pouco conhecimento na parte comportamental, tá? Não todos, é claro, mas como não é a área de atuação deles, então ele pouco tinha aquele conhecimento, aquele domínio sobre habilidades comportamentais, e que normalmente são essas habilidades que fazem diferença no trabalho, no ambiente de trabalho. Por quê? Porque uma habilidade técnica, você aprender ali uma função, é muito mais fácil do que você desenvolver uma habilidade. Hoje em dia, esse mercado está mudando. Cada vez mais as empresas estão dando importância a ter um RH. Tá? Às vezes ele não tem um setor, dependendo do porte da empresa, mas ele tem um profissional terceirizado que faz esse processo seletivo. E nas grandes empresas, dificilmente você vai fazer um processo seletivo sem passar por um RH. Então, esse RH, ele já entende a importância de determinadas atitudes e habilidades durante não somente a entrevista de emprego, mas a execução do seu trabalho com qualidade. Então, hoje em dia, os RHs eles estão focando muito em habilidades comportamentais. Que habilidades comportamentais são essas? Importantes, inerentes à vaga, mas aí eu vou citar aquelas que são mais requisitadas pelas empresas, que é a proatividade, a liderança, o dinamismo, o trabalho sob pressão. E quando eu falo trabalho sob pressão, pessoal, as pessoas têm sempre aquele preconceito que é trabalhar sobre assédio moral, sobre aquela pressão de cobrança. Não é isso, tá? Quando eu falo pressão, trabalho sob pressão, é aquele que é naturalmente inerente à vaga. Por exemplo, se você trabalha na área comercial, você sabe que todo mês você vai bater meta. É claro que quando você chega no fim do mês, se você não bateu meta, você fica preocupado com aquilo. Ou, por exemplo, às vezes você está vivendo uma situação de crise como a gente está vivendo hoje, né? Uma pandemia. Tem gente que se desespera diante de uma crise, tem gente que raciocina, é resiliente, busca soluções e inova. E essa pessoa ela não sai do mercado. Agora, aquela pessoa que se desespera, que acha que vai ser mandada embora, que fica louca, essa é a pessoa que acaba perdendo a oportunidade de emprego. Então, resiliência, trabalho sob pressão, liderança, proatividade, comunicação. E quando eu falo comunicação, é você realmente saber persuadir e convencer através da sua comunicação e oratória, né? Saber se portar bem diante do recrutador. Todas essas habilidades são importantes durante o processo seletivo. E aí tem um detalhe também. Quando a gente fala de experiência profissional, né, e qualificação, formação, são informações que já estão no seu currículo. A entrevista, ela está ali, né, ela serve além para testar essas informações, avaliar essas atitudes que você tem durante o processo seletivo que são importantes para a vaga. E é o que muita gente deixa a desejar, porque fica sempre mostrando habilidade técnica e esquece da habilidade comportamental. Então foca sempre em experiência e esquece das habilidades comportamentais. E existem, pessoal, perguntas durante o processo seletivo que elas já são direcionadas para avaliar isso. Como quando ela te pergunta sobre seus pontos fortes. É por isso que você tem que ser direcionado na hora de responder isso. E não responder sempre aquelas habilidades genéricas ou aquelas habilidades que, como eu costumo falar, né, são mais que sua obrigação. Como, por exemplo, pontualidade, responsabilidade, compromisso. É mais que sua obrigação ter isso no seu trabalho. Então, realmente, para você se destacar, você tem que mostrar outras habilidades que são importantes para a vaga e que fazem diferença nos seus resultados. Tá? É isso que vai fazer a diferença. Outras perguntas como, me fale sobre você, ou por que você deve ser contratado, fuja de falar somente sobre experiência. Por mais que a experiência profissional seja importante, não é somente esse o objetivo da vaga, já que só de ler o seu currículo ele já vai saber sobre sua experiência. Ele quer te conhecer. Então mostre realmente suas habilidades comportamentais e, o pulo do gato, resultados obtidos em outras empresas, tá? Se às vezes você for uma pessoa que conseguiu construir um processo, sabe, que facilitou a produtividade, os processos de produtividade, se você conseguia gerar resultados de vendas, de ter ganhado talvez aí um prêmio como funcionário de destaque ou como vendedor de destaque, tudo isso é o que faz com que você se destaca. Só experiência
não é o que te destaca, porque provavelmente todo mundo que está lá tem a experiência, então você precisa mostrar um pouco mais que isso. Não só na fala, mas no seu comportamento. Como é que você pode atestar isso? Pessoal, falando sobre talvez algumas situações que você precisou desenvolver aquela habilidade, que você conseguiu desenvolver aquele resultado e que se saiu super bem. Isso é uma forma de atestar suas habilidades durante o processo seletivo. Outras formas são ferramentas que os próprios recrutadores podem usar, como dinâmicas, testes de perfil comportamental e outros que vão atestar aí melhor essas habilidades durante o processo seletivo. Quarta atitude que pode estar te atrapalhando a conquistar a sua oportunidade de emprego: achar que títulos irão garantir uma vaga. Ao contrário daquele que foca só na experiência, é aquele que foca só em títulos, né? Eu tenho formação, eu tenho pós-graduação, eu tenho isso. Gente, é super importante também, tá? Super importante a qualificação profissional, tá? Você se graduar, se pós-graduar. A graduação hoje em dia já vai começar a ser uma formação básica assim para qualquer vaga de emprego, porque hoje em dia com as EADs já não é mais um fator tão que sabe, de tanto destaque assim como antigamente, já que é muito comum você ver pessoas graduadas, tá, para determinados cargos, tá, e cargos básicos até, tá, você vê aí anúncios de auxiliar administrativo que já está cobrando, pelo menos você está ingressado numa faculdade. Então isso é comum hoje em dia e o mercado está cada vez mais competitivo. Com essa pandemia, muita gente desempregada, você vê muita gente aí com pós-graduação pleiteando vaga para graduação. Então a qualificação ela é super importante, mas tão importante quanto a qualificação é você estar preparado para um processo seletivo. E aí eu vou contar um depoimento de uma participante nossa aí do nosso processo seletivo de simulação de entrevista de emprego, que foi a Alice. Ela participou de um processo, de uma simulação de entrevista de emprego com a gente. A Alice ela era formada em serviço social e ela estava com muita dificuldade de conquistar emprego na área dela. Quando ela procurou a gente para poder fazer, participar do processo para nossa simulação de entrevista de emprego, a maior dificuldade dela era conseguir emprego numa vaga tão específica. Por ela estar com dificuldade, ela começou o quê? A investir em qualificação, pós-graduação e vários cursos na área. Aí, mesmo assim, a Alice ainda estava com dificuldade de conquistar a sua vaga de emprego. Foi quando ela nos procurou e participou de uma simulação de entrevista de emprego, onde eu sempre faço uma entrevista de emprego, simulo ali a entrevista e depois dou um feedback dos pontos fortes e pontos fracos. E qual que é o bacana dessa simulação de entrevista de emprego? A gente consegue identificar as deficiências do candidato na entrevista. Erros que ele está cometendo está minando a oportunidade de emprego dele. E aí, 3 semanas apenas depois de participar de uma entrevista, dessa simulação de entrevista de emprego, a Alice nos deu o depoimento dela falando que ela tinha conquistado a vaga de emprego no hospital da cidade dela na área de assistência social. Ou seja, pessoal, ela não tinha experiência ainda na área, tá? Pra gente ver que focar só em experiência não é o que te destaca no processo seletivo. E ela estava buscando em qualificação, ela estava focando muito em qualificação, mas ainda assim estava com dificuldade, talvez pela falta de experiência também. Mas o que destacou a Alice? Ela está preparada porque ela vai falar. Quando ela se preparou para a entrevista de emprego, que ela realmente sabia o que ela ia falar, tinha dominado, sabia quais eram as suas deficiências e trabalhou em cima delas, ela conquistou essa vaga de emprego. Eu tô contando essa história para você perceber que tão importante quanto você estar focado em qualificação e ter lá a sua experiência, você estar preparado para a entrevista, saber o que você vai falar, é o que vai fazer com que você transmita mais segurança nas entrevistas de emprego e é o que vai fazer com que você conquiste a sua vaga, tá? Falta de experiência não vai tirar a vaga de emprego, a não ser que seja realmente uma vaga, talvez ali pleno ou sênior, que tem uma exigência maior, tá, para determinadas funções. Mas ainda assim, em determinadas vagas, se você está preparado, mesmo sem experiência, você não tem dificuldade de conquistar a sua vaga, mesmo com os desafios que nós já citamos aqui, às vezes idade, às vezes pouca qualificação, não serão suficientes para tirar a sua vaga. Tá? Desde que você mostre com o seu comportamento, com a sua atitude, que você realmente é a pessoa que está preparada para aquela vaga, que vai gerar resultados para a empresa. A empresa sempre foca nisso, nos resultados que você pode
trazer, atribuir para a empresa, porque é isso que é importante para ela. A razão dela, além de, né, servir os seus clientes, é gerar resultado, tá? Senão ela seria uma ONG sem fins lucrativos. A finalidade dela é o resultado, então é importante que ela identifique que você pode trazer esse resultado também para a empresa. Então, pessoal, só qualificação, só títulos não irão garantir sua vaga, é super importante, tá? Não estou falando que não, mas não foque somente isso na sua carreira, busque, inclusive, desenvolver habilidades comportamentais que também são importantes para a vaga, porque às vezes a gente não mostra porque a gente não tem, né? Uma deficiência nossa, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Para a gente identificar isso, a gente tem que buscar autoconhecimento, né? Fazer um mapeamento aí dos nossos pontos fortes e fracos para que a gente identifique o que a gente precisa melhorar e mostrar durante a entrevista de emprego, ok? Quinta atitude que faz você perder a sua oportunidade de emprego, que está te afastando da sua vaga, da sua oportunidade. Decorar respostas prontas da internet. Por quê, pessoal? Primeiro, é perceptível, tá? Quando o candidato ele faz esse Ctrl+C, Ctrl+V, seja no currículo, seja na entrevista de emprego. Então, por exemplo, se às vezes está lá no seu currículo, objetivo profissional, tem muita gente que coloca entrar nessa conceituada empresa. Gente, ou senão na hora de responder, eu busco uma empresa em que eu possa entrar e crescer. Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V visível, tá? E muitas pessoas cometem esse erro durante o processo seletivo porque não se prepararam para a entrevista. Então elas dão essas respostas prontas, ou na hora de responder sobre seus pontos fortes e fracos, acaba falando aquelas habilidades genéricas que todo mundo fala, quando ela vai responder por que eu devo te contratar, ela também fala aquela resposta pronta, porque eu quero entrar na empresa, eu vou entrar, vou vestir a camisa, vou crescer, e não mostra como ela vai fazer isso, tá? Ou seja, ela não é autêntica. Se você não é autêntico na sua entrevista de emprego, você não se destaca, você é somente mais um ali, tá? Que vai mostrar as mesmas coisas que todo mundo está mostrando. E eu preciso te falar isso para você acordar e parar de ficar copiando e colando respostas de internet. Isso não vai te ajudar nos seus processos seletivos. O que vai te ajudar é você se preparar. O que vai fazer você transmitir segurança, tá? E falar com autoconfiança é você estar preparado, é você buscar informações suas, da empresa, da vaga, e saber como usá-las durante o processo seletivo, de forma estratégica, tá? É você saber colocar as habilidades que eles estão procurando da forma correta. E responder com autenticidade, pessoal. Quando ele te pergunta sobre suas metas, tá? Você realmente tem que tê-las bem definidas. Não é falar, entrar numa empresa e crescer. Todo mundo quer isso e é algo, assim, sabe? Que realmente não te dá destaque. Por quê? Porque é óbvio. Todo mundo quer entrar numa empresa para crescer. E é visível esse Ctrl+C, Ctrl+V. Então você precisa mostrar autenticidade, mostrar realmente ao que você veio. Para isso você tem que ter essas informações bem definidas. E você precisa ser autêntico, mostrar ali realmente quem você é e ao que você veio, tá bom? Então cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V. Você acha que às vezes não tem importância nenhuma, que ninguém percebe, é o que todo mundo responde, mas é por ser justamente o que todo mundo responde que você não vai se destacar. Porque todo mundo responde. Então você precisa ser diferente, você precisa realmente mostrar para a empresa que você é diferente, que você faz a diferença onde você estiver. Como eu falei, pessoal, o mercado de trabalho, ele está muito competitivo. Se você não se preparar para ele, você fica para trás. E esse se preparar para ele envolve várias questões, tá? Ele envolve aí a sua qualificação, ele envolve você estar preparado para o processo seletivo. Por quê? Vamos supor aí que a gente está falando de uma Olimpíada, de uma corrida de São Silvestre, vamos dizer. O corredor, ele não vai para a corrida simplesmente sem se preparar, esperando a sorte fazer com que os outros competidores corram menos que ele. Não. Então você não pode ir para a entrevista de emprego contando com a sorte, simplesmente orando a Deus e pedindo para Deus fazer um milagre na sua vida. Você precisa se preparar. O corredor, quando ele vai para uma corrida, ele treina durante o ano inteiro, ele corre, ele se alimenta bem, ele bebe bastante água, ele dorme bem, tem toda uma preparação para ele se destacar nessa corrida. No mercado de trabalho não é diferente. Para você ir para a entrevista de emprego, você não pode ir lá para contar com a sorte. Você tem que ir para a entrevista de emprego preparado. Como eu me preparo? Buscando autoconhecimento, me qualificando, sendo um profissional competitivo no mercado, tá? Desenvolvendo minhas habilidades,
sabendo o que eu vou responder, pesquisando sobre a empresa, fazendo um checklist para responder realmente o que a empresa quer saber de mim, mostrar minha identidade com a vaga, minha identificação com a vaga, minha identificação com a empresa, com o público-alvo da empresa. É isso que eu preciso, porque senão é como se você estivesse dando um tiro no escuro. Você até pode acertar, mas você demora muito mais. Ou você acerta outros alvos, mas não acerta o que você faz. E a minha proposta aqui, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, não foi fazer com que você simplesmente consiga uma vaga de emprego, mas que você conquiste a vaga de emprego, a oportunidade que você está buscando para a sua vida, tá? E um dos depoimentos que nós temos, que é o depoimento da Priscila, isso foi um depoimento que teve um peso muito grande para mim. Por quê? Porque ela se viu diante de 3 vagas de emprego onde ela pôde escolher a melhor oportunidade para ela. E assim como ela pôde fazer isso se preparando para a entrevista, eu tenho certeza que você também pode se ver diante de 3 oportunidades de emprego e escolher o que você quer. E eu costumo falar que quando você está preparado e mostra para a empresa que você é o profissional que toda empresa sonha em ter, não são eles quem escolhem, é você. Tá? Porque assim como a Priscila, você também pode se ver diante de 3 oportunidades de emprego garantidas, né? Você, diante de 3 processos seletivos que você foi aprovado, e escolher o que você quer para sua vida, tá? Diante da oportunidade que você quer. Então, a minha proposta aqui é te ajudar a conquistar não qualquer vaga de emprego, mas a vaga de emprego que você está buscando para sua vida, seu objetivo de carreira. E para você ter assertividade nessa busca, é importante você se preparar. Uma das formas de fazer isso, a gente traz aí semanalmente vários conteúdos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já estava há mais de 3 anos no mercado atuando com recrutamento e seleção, e o que eu mais vi durante os processos seletivos são pessoas que com certeza eram capacitadas para assumir a vaga, mas não conseguiam mostrar isso durante o processo seletivo, tá? E às vezes chegava diante do gestor lá e falhava nas respostas, falhava na hora de mostrar uma habilidade e acabava perdendo a oportunidade por detalhes muito simples, tá? E foi por isso que eu comecei a trabalhar com orientação e desenvolvimento de carreiras, porque eu queria ajudar essas pessoas que eu sabia que tinha potencial a mostrar isso durante as entrevistas de emprego. E não somente conquistar qualquer vaga, mas conquistar o objetivo profissional. E foi por isso, pessoal, que eu desenvolvi um treinamento chamado Seleções de Alta Performance. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente tem esse treinamento. Ele estava em reformulação, né? A gente fez um lançamento, foi super bacana, mas a gente reformulou, né, de acordo até com os feedbacks que nós recebemos e com as exigências do mercado que foram surgindo. E a super novidade que eu tenho para trazer para vocês é que agora, né, a partir de sexta-feira, esse nosso treinamento não somente vai estar disponível para vocês, e trouxemos aí uma super promoção, às vezes para você que quer se aprofundar, mas que às vezes ainda não tem condições, mas que está sempre nos acompanhando, nos assistindo, mas quer se aprofundar mais. Esse nosso treinamento, a gente não trabalha só em entrevista de emprego, a gente começa desde o mapeamento das suas competências, habilidades e deficiências, né? Pontos fortes, pontos fracos, a gente define seus objetivos, faz o planejamento de carreiras, define suas metas, a gente faz o planejamento de carreiras dentro do seu objetivo, tá? Não é de qualquer vaga, é do seu objetivo de carreira. A gente desenvolve todo o processo curricular, né? O passo a passo do seu currículo. A gente mira nas oportunidades certas, porque é super importante você ter direcionamento na hora de procurar suas vagas. Tem gente que sai deixando o currículo em tudo quanto é lugar, acaba não conquistando a sua vaga de emprego. Por quê? Porque não tem direcionamento. Então, às vezes, você está direcionando o seu currículo para vagas que não têm o seu perfil e você acaba não sendo chamado, ficando desmotivado, desestimulado. Então, é importante você aprender a fazer um currículo bem direcionado e direcionar para a vaga certa. Estar preparado para dinâmicas, testes, entrevistas. A gente trabalha lá as 3 principais dinâmicas que você pode encontrar num processo seletivo, os 3 principais tipos de teste, né, que você pode encontrar nos processos seletivos. A gente desenvolve perfil do LinkedIn, como você pode conseguir sua vaga através de classificados, de sites de emprego, se preparar para a entrevista, responder aquelas perguntas básicas, perguntas de fit cultural, perguntas curiosas, e a gente trabalha também o mais importante para você vender o seu peixe, que é o marketing pessoal, é claro, né? Todos são 5 passos que vão resultar na sua alta performance durante o processo seletivo, que nós desenvolvemos com muito carinho
para que você tenha assertividade nas suas buscas. E o mais importante, você não vai ficar só escutando vídeo, você vai pôr a mão na massa. Em cada passo, tá? Nos 5 passos, a gente tem aí as tarefinhas de casa, que são os processos que você vai desenvolver juntamente comigo, inclusive o seu currículo, que eu vou estar te dando, fazendo uma avaliação curricular. E no final, né, do nosso treinamento, depois dos 5 passos concluídos, todas as tarefinhas concluídas, nós vamos ter a nossa simulação de entrevista de emprego, tá? Individual e particular, para que você esteja mais preparado ainda para poder se destacar no processo seletivo, saber o que você vai responder, o que você está pecando, o que você está errando, né, durante a sua entrevista. E tá super bacana. Eu convido você na sexta-feira para estar nos acompanhando aí. Na nossa bio vai ter um link para você acessar e ter e poder olhar o nosso curso, o nosso treinamento de seleções de alta performance, que foi desenvolvido com muito carinho para você melhorar a sua alta performance durante os processos seletivos e a sua carreira. Porque, como eu disse, a gente não está aqui só para fazer você conseguir uma vaga de emprego, mas conquistar o seu objetivo profissional. E é isso que o nosso treinamento busca desenvolver. No mais, pessoal, acho que é isso daí. Agradeço a todos que participaram da nossa live, Natan, Henrique, Anderson, o pessoal que chegou aí por último, Rafael, Kel, Marta, Vânia, Rogério, que está sempre nos acompanhando, Sueli, Tayane, Carlos, Edson, todo mundo que participou. Muito obrigada pela participação de vocês, por estar sempre nos acompanhando. Não deixe na sexta-feira de acompanhar aí as nossas novidades, para você que está buscando, né, se aprofundar cada vez mais durante os processos seletivos, está se preparando cada vez mais para os processos seletivos e conquistando a sua vaga de emprego, tendo alta performance e conquistando a sua vaga de emprego. Pessoal, no mais, gostaria de agradecer a todos, desejar uma ótima noite e até semana que vem. Tchau, tchau para vocês!